No vídeo de hoje vamos falar sobre o RISA Terras RZTR11, um fundo de investimento em uma categoria um pouco diferente, com investimentos no agronegócio. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like, isso ajuda bastante a divulgação desse tipo de vídeo. E se inscreva em nosso canal. Vamos começar falando do portfólio do fundo, que constitui de diversas fazendas nas principais áreas produtoras do país. Comecemos pelo estado do Mato Grosso. Temos essa fazenda em Sorriso com mais de 2.000 hectares plantados. Cana, soja e milho são as culturas produzidas. Está arrendado por 10 anos para a Agropecuária Poranga e tem a opção de compra da terra por parte do arrendatário. Em Nova Ubiratã, temos 1.600 hectares em 7 fazendas, com plantação de soja, milho e algodão. O Grupo Lermin arrendou por 13 anos essas propriedades. Em Sorriso, temos uma outra fazenda com 1.600 hectares, com plantio de soja, milho e sorgo, arrendado por 10 anos para o Grupo FUR. Temos mais duas fazendas em São José do Xingu, com 2.300 hectares plantados com soja, milho e sorgo. Está arrendado por 10 anos para o cereal ouro. Temos uma fazenda em Canarama, com mais de 4.000 hectares plantados de soja, milho e sorgo, arrendada para a Uberê Agropecuária por 14 anos. Em Campo Verde, temos uma fazenda de 1.300 hectares arrendada para o Grupo Cultivo por 10 anos, plantação de soja, milho e algodão. E em Sorriso, uma fazenda gigantesca com mais de 5.000 hectares plantados com soja, milho e algodão. Está arrendada para o Grupo Lemen por 13 anos. Vamos para o estado de Goiás, outra grande fronteira agrícola do país. Em Serranópolis, temos uma fazenda de 1.500 hectares de área plantada, arrendada para uma pessoa física por 10 anos. O plantio é de soja, milho e sorgo. Em Rio Verde, uma propriedade de menor porte, 600 hectares somente, com soja, milho, sorgo e feijão, arrendado por 10 anos para a Cereal Ouro. Em Rio Verde, uma outra propriedade de aproximadamente 600 hectares com plantio de soja, milho, sorgo e feijão, arrendado para o Grupo São Tomás por 10 anos. No estado do Maranhão, temos uma fazenda de 1.500 hectares plantados com soja, milho e sorgo. Está arrendado para o Grupo Scheffer por 10 anos. Na cidade de Balsas, também no Maranhão, temos uma fazenda com 1.000 hectares plantados com soja, milho e sorgo. Está arrendado por 10 anos para uma pessoa física. No estado do Piauí, temos a maior fazenda do fundo, são 7.800 hectares com plantio de soja, milho e sorgo. Está arrendada por 15 anos para o grupo Fritzen. E por fim, no estado da Bahia, o fundo possui uma fazenda de 3.000 hectares com plantio de milho, soja e sorgo. Está arrendado somente por 3 anos para a Uberê Agropecuária e não possui opção de compra por parte desta empresa. Essa é a lista das fazendas que fazem parte do fundo. Vale a pena agora comentarmos um pouco sobre a estratégia de cada ativo. A gente tem a estratégia de Sale and Leaseback, SLB, que significa vender e locar de volta. Nos contratos SLB, a empresa proprietária de um imóvel o vende para outra empresa que, por sua vez, aluga esse imóvel para o antigo proprietário. Já a estratégia Buy and Lease, o proprietário compra um imóvel especificamente para alugá-lo a um terceiro. Até aí parece não haver muita diferença entre aquisições normais de imóveis por quem pretende obter renda de aluguéis. No entanto, a diferença entre os contratos Buy and Lease e as aquisições imobiliárias genéricas é que no Buy and Lease o imóvel é comprado a pedido do locatário, futuro inquilino.
A diferença é que no buy and lease, um novo imóvel comprado de acordo com essas necessidades do locatório. E nessa modalidade sale e leaseback, o locatário é o antigo proprietário e já está normalmente neste imóvel. E por fim, temos o Land Equity, que é para produtores que não conseguem refinanciamento junto aos players, enquanto o Sale and Leaseback é para produtores que buscam expansão, mas não pretendem mobilizar capital naquele momento. Uma vez esclarecidas as modalidades de negócio, nessa tabela encontramos os arrendatários de cada imóvel. Além da diversificação geográfica, temos também uma diversificação interessante de arrendatários, ajudando a pulverizar o risco, esse tipo de risco, pelo menos, né, do, do fundo. É evidente que o mercado como um todo está exposto ao valor dos grãos produzidos nessas propriedades. Em termos de estratégia, o fundo está com caixa maior do que a sua alocação alvo no momento. E para chegar aí nessa alocação alvo, o fundo precisa buscar mais negócios na categoria Sales and Leaseback. Agora, um resumo das características do fundo. O dividend yield tem sido bastante positivo, acima de 10%. São mais de 52 mil hectares de área total. O valor patrimonial da cota está ligeiramente acima de R$ 100. O prazo médio dos contratos está em 11 anos e meio. E a liquidez média diária do fundo é de mais de 3 milhões de reais. O fundo teve duas emissões até o momento e tem uma taxa de administração de 1,25% e uma taxa de performance no que vier acima de CDI mais 2%. Aqui temos em detalhe a tese de negócios do fundo, pela aquisição de terras já consolidadas, com produtividade elevada, e produtores brasileiros de grande porte, que buscam alongamento de dívidas ou financiamento para expansão. O retorno-alvo é de 12%, considerando 6% devido ao arrendamento e 6% pela valorização das terras, para a maior parte dos negócios do fundo. Com isso, é esperado um rendimento líquido que fique entre 9,5% e 10,5%. Demos o demonstrativo de resultado do fundo desde o início, em 2020. No segundo semestre de 2021, o resultado foi mais de R$ 1 por mês distribuído por cota em média. Um resultado bastante interessante para um fundo negociado próximo aos R$ 100. O dividend yield de 10,4% no ano de 2021 foi bem superior ao CDI no período. Mesmo com a desvalorização da cota, o resultado ainda ficou positivo. A performance total de dezembro foi de mais de 6%, com destaque para 1,23% de dividend yield naquele mês. Agora vamos colocar alguns indicadores relacionados ao ramo de atuação do fundo imobiliário. Em cinza, temos o patamar de valor do salário mínimo, num horizonte de 10 anos. A cesta básica na cidade de São Paulo, em preto, e percebemos variar muito mais do que o salário mínimo. Em amarelo, temos a relação entre a cesta básica e o salário mínimo. Desde o início da pandemia, houve um aumento dessa relação, mostrando o resultado dos efeitos inflacionários ali no gasto das famílias. Este é um relato do fundo a respeito do resultado das chuvas nas regiões produtoras, que favoreceu principalmente aí as lavouras de soja. No entanto, a alta umidade e baixa luminosidade pode ter reduzido um pouco o potencial produtivo a ser avaliado no próximo mês. Em termos de preço dos produtos, a gente observa aí que com a pandemia, tanto para a soja quanto para o milho e para o algodão, a gente teve aí recentemente um aumento de cotação desses três produtos, principalmente. Um breve resumo da perspectiva do fundo: trata-se de um nicho muito pouco explorado na indústria de fundos imobiliários no Brasil, e o mercado rural segue aquecido, podendo gerar novas oportunidades no futuro. O fundo está sendo negociado acima de R$ 100 atualmente, ligeiramente acima do seu valor patrimonial.
O valor em caixa é elevado, permitindo que o fundo faça aquisições aí de mais de 2.000 hectares ainda, né, considerando seus preços médios, e permaneça dentro da sua expectativa de caixa. Esse é o histórico de investimento do fundo, que é relativamente recente, uma vez que o fundo foi criado em 2020, e apesar de ter ficado abaixo da inflação do período, trata-se de um fundo com dividendo mais alto, que deve compensar aí num prazo mais longo, né, eventuais perdas futuras. E agora vamos colocar os pontos positivos e negativos para investimentos no RZTR11. Do lado positivo, é um fundo interessante no sentido de diversificação de investimentos, já que ele foge um pouco das categorias aí de outros fundos imobiliários, ou seja, numa carteira diversificada faz todo sentido, de repente, trabalhar com alguma opção desse tipo. Ele é um fundo diversificado do ponto de vista de inquilinos também. Ele tem aí seus contratos dispersos em vários inquilinos, né, ou arrendatários diferentes. Tem um rendimento bastante interessante no momento, mais de 1% aí ao mês, e é um fundo de boa liquidez e negociação no mercado. Do lado negativo, ele não está com um valor tão depreciado quanto outras modalidades de FI, né? Ou seja, para você entrar agora, tem que esperar, de repente, uma baixa no mercado, né? Um momento ali que ele oscila um pouco para baixo, para não pegar um valor aí tão ruim assim, né? De entrada no fundo. E é um fundo também que, pela sua característica, existe uma maior distância entre o investidor e os resultados do ativo, né? Ou seja, né, shopping, né, grande parte dos investidores moram em grandes centros, você está vendo ali, né, está bastante próximo, vê os movimentos no shopping, escritórios se percebe, aí, principalmente durante a pandemia, quem passou pelo centro aí das principais cidades do país percebeu o movimento, né? É, e esse tipo de fundo a gente fica muito dependente, principalmente das notícias, né? De eventualmente teve alguma questão climática, uma chuva que gerou uma perda significativa de lavoura, esse tipo de coisa, e normalmente pode pegar aí o investidor um pouco de surpresa. Se bem que, lógico, né, a perda é do arrendatário, né, mas lógico que tudo isso pode gerar um problema financeiro para ele que pode eventualmente refletir num fundo, né, e faz parte do risco do negócio. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.